Oh, Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é dia 20 de outubro, estamos com esse livro especial, Dias Mais Sábios. Esse livro é especial porque ele traz palavra de sabedoria para nós todos os dias do ano, um provérbio a cada dia, para fazer nossos dias verdadeiramente mais felizes e mais sábios, desde que a gente aplique o Espírito. Pelo Espírito, o Senhor vai nos conceder espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver de fato qual a sua direção na palavra, o que Ele quer de nós, quando Ele está nos mostrando, nos revelando a sua palavra, e sabedoria na hora de a gente aplicar isso ao nosso viver e levar isso para outras pessoas. O importante sempre é a gente exercitar o Espírito para a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, a direção que Ele quer dar para nós, e assim a gente vai se tornando mais íntimo dEle. Ó Senhor Jesus, que Ele nos abençoe com bom desfrute dessa palavra. Senhor Jesus. Agora vamos ver qual a palavra que o Senhor tem para nós hoje, esse dia 20 de outubro. O provérbio de hoje, Provérbios capítulo 25, versículo 27. Senhor Jesus. Comer muito mel não é bom. Assim, procurar a própria honra não é honra. Ó Senhor Jesus. Título de hoje. Não procure a própria honra. Senhor Jesus. Enquanto viveu aqui na terra, Jesus não buscou honra para si, pois a sua postura era de um enviado de Deus. Por isso ele nunca disse uma só palavra de si, uma vez que quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Cristo desceu do céu, não para fazer sua própria vontade, e sim a vontade daquele que o enviou. Ó Senhor Jesus. Semelhantemente, nós não devemos buscar a nossa própria glória, pois um discípulo não pode ser superior ao seu mestre. Quando servimos ao Senhor com fidelidade, recebemos devido respeito e honra por parte das pessoas a quem servimos. Porém, devemos cuidar para não comer muito mel, para não corrermos o risco de perder a pureza no serviço a Deus. Devemos preferir honrar os outros, e o amor deve ser a nossa única motivação ao servir as pessoas, e não a busca da própria honra. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, é o que de fato a gente precisa buscar, sempre honrar o Senhor, sempre levar o Senhor para as pessoas, não mostrar o nosso ponto de vista, ou se está certo, se está errado, porque a gente não deve viver pelo conhecimento do bem e do mal, pelo certo e pelo errado, mas sim pela vida de Deus. A gente tem que reconhecer que se a gente está fazendo alguma coisa certa, é porque a gente está sendo conduzido pelo Espírito. É o Espírito fazendo em nós, e não nós mesmos. Se a gente ficar buscando a nossa própria honra, a gente ser valorizado, a gente não vai chegar a lugar algum. Senhor Jesus. E como ele tocou aqui, se a gente realmente for servindo o Senhor com fidelidade, a gente vai receber o devido respeito e a honra por parte das pessoas a quem servimos. Mas também, por outro lado, você também vai ser perseguido. É uma coisa que está junto com a outra. Sempre tem aqueles que estão servindo o Senhor, fazendo a vontade de Deus, e são perseguidos por causa disso. Faz parte, ali a gente vê as 9 bem-aventuranças, ela termina dizendo ali, bem-aventurados sois, se fosse perseguido por causa do nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Tem uns que estão sendo perseguidos porque fizeram besteira, fizeram um monte de coisa, falcatrua, erraram, escandalizaram muitas pessoas, mas existem aqueles que são perseguidos porque estão fazendo a vontade de Deus. Aí outros já olham e falam assim, não, isso não tem nada a ver com a vontade de Deus não, porque eu sempre aprendi assim e tal, e não vai diante do Senhor. Como o próprio Senhor já citou, olha, examinais as Escrituras porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, mas não quereis vir a mim para terdes vida. Então o Senhor estava ali cumprindo a palavra, era só ler a palavra com atenção. Muitos leram ali e não compreenderam nada, não viram ali o Senhor cumprindo as coisas, Senhor Jesus. A gente vê muito nos evangelhos, principalmente no evangelho de João, mostrando ali, isso fez o Senhor para cumprir a palavra que diz. Aí vai mostrando ali todos os versículos que o Senhor foi cumprindo, toda a palavra dos profetas ali do Velho Testamento ali, que falavam a respeito daquilo que o Senhor ia viver, aquilo que Ele ia fazer. E Ele
estava ali disposto, né, a fazer não a sua vontade, mas a vontade de Deus. A gente tem que ver, né, que o Senhor, né, ele cumpriu o princípio de Deus, né, que é homem e Deus mesclados. Né, foi o primeiro homem a ter dentro de si o Espírito, né, Senhor Jesus. Todo homem foi formado, né, ali do pó da terra. O Senhor soprou, né, na narina do homem o fôlego de vida. Né, ele passou a ser alma vivente. Né, então Deus formou o corpo do homem, depois soprou, né, o seu próprio Espírito para dentro do homem, formando dentro de cada ser humano, né, uma coisa que nenhum outro ser do universo tem, que é o Espírito humano. O único lugar onde a gente pode conter o Espírito de Deus é o Espírito humano. E aí depois de receber o Espírito, o homem foi feito alma vivente, veio a alma. Mas com o pecado foi trocada a ordem. A alma passou na frente do Espírito. Senhor Jesus, é assim que o homem vive hoje, né, procurando sua própria satisfação, sua própria honra. Ó Senhor Jesus, né, desfrutando demais daquilo que alcança. Por isso que ele fala assim, comer muito mel não é bom. Né, se você for lá, trabalhou bastante, conseguiu extrair bastante mel, né, ou seja, né, o seu trabalho deu bastante fruto, né, resultou bastante coisa, não quer dizer que você vai comer tudo. Né? Continue na mesma medida ali, né, Senhor Jesus. E ele fala, né, assim procurar a própria honra não é honra. Né, a pessoa que faz as coisas para honrar a si mesma. Né, o próprio Senhor deu o testemunho, né, que se você procurar a própria glória, você vai cometer injustiça. Mas se você procurar a glória daquele que te enviou, aí sim. Né, aí sim a gente comete a verdadeira justiça, a gente faz algo que é verdadeiro. A gente precisa buscar o benefício do Senhor e não o nosso benefício próprio. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor ele não buscou honra para si, né? A sua postura era, né, de alguém que era enviado por Deus. Ele estava aqui para expressar o Senhor, né, para mostrar a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Então ele nunca disse, né, uma palavra de si mesmo, né, nem falava por si mesmo, né, todo o tempo ali sendo guiado pelo Espírito. E nisso o Senhor deixa o exemplo para nós, que nós vamos viver da mesma forma, sendo guiado pelo Espírito, não falando coisas de nós mesmos, não falando nosso próprio entendimento, mas sempre consultando o Senhor. Né, Senhor Jesus, eu já compartilhei isso aqui várias vezes. O Senhor ele vem te dar uma palavra, aquela palavra é para você. Né? Agora, na hora de levar, se for para levar isso para outras pessoas, tem que ter discernimento, tem que ter sabedoria na hora de levar essa palavra. Às vezes eu não posso levá-la do mesmo jeito que eu recebi. Eu preciso pegar isso e considerar primeiro diante do Senhor, ver a maneira do Senhor, ver, né, quem está adequado para ouvir essa palavra. E aí o Senhor vai mostrar o lugar e a hora certa. Se você somente chegar e sair falando, né, Senhor Jesus, né, não vai produzir a vontade de Deus. Ele precisa ter sabedoria. Né? Eu aprendi isso, né, a duras penas. Né? Às vezes eu chegava, não é a palavra de Deus, eu vi que é de Deus, direcionado por Deus, eu vou levar. Aí chegava lá, a pessoa que ia receber não estava no espírito. Né? Então acabava, dava uma confusão, sempre dava uma coisa e tal, e, né, Senhor Jesus, não era bom. E aí eu comecei a aprender, bom, peraí, o Senhor mostrou isso aqui, agora como que eu vou levar isso adiante? Aí eu consultava o Senhor, hora de levar, o Senhor mostrava, não, sim. Muitas vezes eu falava, não, ele não está preparado para ouvir. Né, Senhor Jesus. E aí, né, em vez de dispensar aquilo para todos, dispensava para um, para outro, ia ruminando aquilo ali, a gente ia tendo comunhão. Né? Então a gente não pode pegar simplesmente aquilo que a gente recebe e já ir levando, né, para a gente não cometer injustiça. Né? Por isso que a Bíblia fala, né, existe o pecado, existe a iniquidade. Né? O pecado é você se afastar de Deus, né? Você está errando diante do Senhor, está fazendo algo que o Senhor não aprova, que o Senhor abomina. Ó Senhor Jesus, mas existe a iniquidade. Né? Aí o Senhor deixa aquele exemplo, né? Senhor, em teu nome, né, fizemos isso, fizemos aquilo. O Senhor fala, não vos conheço, né? Nunca aprovei isso, né? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Enquanto alguns estavam dizendo, estou fazendo a vontade de Deus, para Deus era, isso não tem nada a ver com a minha vontade, eu nunca aprovei isso aí. Isso é iniquidade. Né? Senhor Jesus, você está fazendo algo que não é a vontade de Deus. É a palavra de Deus? Pode ser. Foi algo que de repente Deus falou? Pode ser também. Mas é algo que Deus mandou você falar? É aí que está. Você recebe uma palavra, você vai replicar essa palavra, você vai levar ela adiante, mas às vezes não é a vontade de Deus que você leve adiante. É algo que é para você refletir, para você trazer aquilo ali de repente de uma maneira mais simples. Ó Senhor Jesus. Né? E aí a gente vai, né, sempre diante do Senhor. Né, ir diante do Senhor para obter vida.
né? Depois que eu comecei a aprender isso, eu comecei a ver, ó, o Senhor me mostrou tal coisa, né? E agora? Aí eu ficava ali, né, ruminando, pensando, bom, se eu tiver que levar isso para tal pessoa, dessa forma e tal e tal. E aí você vai ruminando, você vai tendo comunhão com o Senhor, aí o Senhor vai te mostrando de uma maneira mais simples, uma maneira que não ofenda, né, uma maneira que não cause dano. Ó Senhor Jesus, mas às vezes a gente quer mostrar que a gente é conhecedor. Ó, Deus falou isso aqui comigo, né? Ó Senhor Jesus. E aí o que acontece? Você acaba buscando sua própria glória. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, a gente tem que ver, né, que a gente não pode ser superior ao Senhor. É Ele que tem que decidir a hora de a gente levar algo adiante ou não, né? Então a gente tem que seguir o Senhor com fidelidade, né? Sempre buscando, né, a vontade de Deus, e aí as outras coisas vão sendo acrescentadas. E aí, né, mesmo diante de perseguições, diante de situações, você estando convicto, né, que a vontade de Deus e a palavra de Deus, você vai estar firme, né, para continuar. Ó Senhor Jesus, né, por isso que toca aqui, né, a gente tem que cuidar para não comer muito mel, a gente não correr o risco de perder a pureza no serviço a Deus, né, não abusar, né, daquilo que o Senhor tem nos concedido. Senhor Jesus, mas sempre tudo na hora certa, né, honrando uns aos outros, né, preferir-vos em honra uns aos outros, né, e ser motivado pelo amor, né, ser motivado em servir as pessoas e não fazer algo em busca de honra própria, né, não fazer, pô, se eu fizesse aqui por tal pessoa, aí eu vou ser beneficiado com isso, né, e tal, eu vou ser bem falado, e aí essa pessoa vai falar de mim para outro e tal. Ó Senhor Jesus, o nosso interesse não deve ser esse, mas simplesmente servir as pessoas, né, com a palavra de Deus, uma palavra adequada, né, uma palavra temperada com sal, né, o sal na medida certa. Sal demais, né, fica salgada, é horrível de comer. Pouco sal também fica sem gosto, então tem que ser o sal na medida certa para dar sabor, né. Isso que Jesus sempre fazia. Quando ele falava algo, as pessoas ficavam maravilhadas. Houve até aquele caso ali onde os soldados, né, foram lá prender o Senhor, depois voltam de mãos vazias. Fala assim, mas você sai daqui para prender o homem e voltar sem ele? Aí uns soldados falam, né, mas ninguém fala como ele fala. Né, Senhor, eles ficaram tão maravilhados que até esqueceram o que eles iam fazer. De repente eles só lembraram quando voltaram, né, ao comandante falou, mas cadê o homem? Esqueci. Ó Senhor Jesus, né, algo tão maravilhoso, né, o falar do Senhor, né, tão doce, né, tão temperado que realmente, né, na medida certa, é exatamente o que a gente precisa. E Jesus estava sempre preparado, né, preparado ali para falar aquilo que as pessoas precisavam ouvir, aquilo que ia levar as pessoas ao arrependimento, levá-las na presença de Deus. Não era para ver que ele era isso, aquilo, não. As pessoas tinham que olhar para ele e ver que ele era o Messias, né, que quer dizer, era o enviado de Deus, né, para fazer uma mudança da era. Né? E muitos não reconheceram isso, e ainda estão aguardando ainda a vinda do Senhor, a primeira vinda ainda. Não estão esperando o Cristo ainda. Ó Senhor Jesus, enquanto a gente já sabe que o Senhor já veio, né, e nós estamos nos preparando para a segunda vinda do Senhor. Ó Senhor Jesus, mas se hoje da mesma forma, né, a gente não exercitar o Espírito, a gente não buscar honrar a Deus, cumprir a vontade de Deus, a vinda do Senhor vai ficar cada vez mais próxima. Os sinais vão estar aí, né, confirmando todas as coisas, a gente não vai perceber. Ó Senhor Jesus, o Senhor fala que na segunda vinda dele vai ser como no dilúvio. Casavam, se davam esse casamento, comiam, bebiam, aí veio o dilúvio e levou a todos. Ó Senhor Jesus, só perceberam quando era tarde demais. Né? E Noé ali, né, pregador da justiça, né, falando com as pessoas ali, e as pessoas não deram bola. Né? Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente estar focado no Senhor, né, ver aquilo que vai honrar a Deus no nosso viver, no nosso falar. Ó Senhor Jesus, né, e ter sabedoria na hora de levar, né, aquilo que o Senhor tem nos mostrado. Ó Senhor Jesus, para que a gente possa gerar, né, honra ao Senhor, né, para que todos possam, né, olhar para nós, olhar para o nosso serviço e dar glória a Deus. Ver, né, que verdadeiramente aquilo que a gente está vivendo, aquilo que a gente está tocando diante da palavra está vindo do Senhor. Ó Senhor Jesus, que a gente possa ter esse viver espiritual, né, que desperta o espírito das pessoas, né, para ouvir, para serem conduzidos, né, pela voz do Senhor, pela palavra do Senhor, né, sempre procurando, né, aquilo que vai honrar o Senhor, aquilo que vai produzir a sua vontade. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais.
Ó Senhor Jesus, amém.